Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse culto, graças a Deus por mais essa oportunidade, graças a Deus por esses testemunhos maravilhosos. Nós só temos que louvar ao Senhor, né? Eu gostaria de pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor. Em Gênesis, capítulo 21, nós vamos ler do 9 ao 21. Louvamos ao Senhor, né? Tantas palavras maravilhosas, testemunhos, relatos. Temos certeza que Deus ainda tem mais para falar conosco nessa noite. Gênesis 21, a partir do 9, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e a despediu. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Estamos aqui num mês abençoado, que fala que é o mês das mulheres, né, irmãs? Para Jesus, todos os meses são nossos, porque nós sabemos o nosso papel, o valor que o Senhor nos dá pela sua palavra, né? Então, nós temos a nossa identidade aí muito firmada em Cristo. Mas a gente aproveita aí as temáticas para receber uns presentinhos, uns bombonzinhos, né, irmãs? Entendeu? Viu? E a gente agradece, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre uma mulher, nesta noite, que fala um pouco de uma mulher e vai falar também de contexto familiar. Falar um pouquinho rapidamente aqui dessa parte histórica e depois a gente procura aí já entrar na aplicabilidade por conta do horário. A gente acabou de ler um texto, Gênesis 21, a partir do versículo 9, do 9 ao 21, que fala um pouquinho, né, sobre a história aí, que nesses versos iniciais que nós lemos, tem aí algumas figuras: Agar, Ismael, Isaque, Abraão, Sara. E é interessante, né, que essa história, tanto de Ismael quanto de Isaque, retrata aí algumas questões familiares. A gente percebe aqui no Antigo Testamento, né, no livro de Gênesis. E são algumas figuras que vão nos ensinar algumas coisas, né? A gente tem a figura aqui de Ismael. Então, falando um pouquinho sobre o nascimento de Ismael. Todos conhecem a história, né? Sabe que Abraão e Sara eram idosos, não tinham filhos.
mas que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas Deus prometeu, mas Sara era estéril. E aí Sara, né, de alguma forma impaciente, com uma promessa que parece que não chega, que não acontece, ela toma uma atitude de desespero, né? A gente vai fazer uma separação aqui, o que é atitude de fé e o que é atitude de desespero, porque são duas coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente escuta muito na igreja, olha, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma atitude. E às vezes a gente não consegue muito discernir o que é uma atitude de fé e o que é uma atitude de desespero. E aqui Sara toma uma atitude de desespero, então ela sugere a Abraão que ele tenha um filho com a sua serva Agar. E assim aconteceu. Então, depois os irmãos leem em Gênesis 16, que Agar engravida, dá à luz a Ismael. No entanto, esse ato de desespero, não é um ato de coragem, não é um ato de fé, mas a gente entende que é um ato de desespero. Esse ato de desespero causou muitos conflitos, especialmente entre Sara e Agar. A gente tem aqui a figura de Isaac, aí vem o nascimento de Isaac, quando Deus, então, entra e vem cumprir a sua promessa. Porque Deus, ele é fiel em cumprir as suas promessas. Então, Deus renovou a sua promessa a Abraão e a Sara, que tinha dito que teria um filho. Apesar daquela idade avançada, a promessa estava de pé. E o nascimento de Isaac aconteceu. Aconteceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. É um milagre, não é, irmãos? É um milagre, né? Porque era impossível, aí, humanamente falando, que Sara gerasse um filho com todo aquele contexto. Então, nasce aí Isaac, o filho da promessa, enquanto Ismael já era um adolescente, embora amado por Abraão, não era o herdeiro dessa promessa. E a gente vai vendo que esse fato caminha, e algumas coisas acontecem aí, né, nessa história entrelaçada aí de Ismael e de Isaac. Então, quando Isaac nasceu e cresceu, começou a vir ali uma disputa, uma provocação ali, foi justamente ali na festa do desmame, uma grande provocação que Sara entendeu da parte de Ismael para com Isaac. E em um determinado momento ali, Sara pede que Abraão mande Agar e Ismael embora. E ela pede que mande os dois embora. E Deus disse a Abraão que ele ficou triste, mas Deus dá uma palavra a Abraão, que ele cuidaria de Ismael. Opa, aqui a gente vê que tem promessa para Ismael também. Que Deus promete que também ia fazer uma grande nação de Ismael. Então, apesar daquele contexto, tinha promessa para Ismael também. E assim, então, Abraão procedeu, mandou Agar e Ismael embora. E a gente vai ver que a história continua. Deus cuidou deles, prometeu que Ismael também teria uma grande nação. E você já conhece a história, o quanto que Deus cumpre a sua palavra. E essa história ela é interessante, mas por que a gente tem que falar essa história num culto de família? Essa história ela é interessante porque ela mostra as tensões familiares. Família tem tensão, irmãos? Bom, pensei que era só a minha. E mostra as tensões familiares e como Deus cumpriu as suas promessas. E ainda que Deus cumpriu as suas promessas, ainda que o homem fale na sua condução e haja a sua maneira para tentar alcançá-las. Então, Ismael tornou-se ali, né, ancestral de várias nações, enquanto que Isaac se tornou patriarca de Israel, o povo escolhido de Deus, tudo como Deus havia prometido. Tudo como Deus havia prometido. Mas esse processo todo traz algumas lições importantes. Porque a gente tem aqui, uma vala, né, do que aconteceu no começo, das promessas de Deus, Ismael, Isaac, aconteceram algumas coisas aqui, Deus entra em cena, cuida dos dois e dá tudo certo. Mas teve um processo aqui nesse meio. E esse processo aqui nos traz lições muito ricas.
E aqui a gente vai percebendo que o texto que nós lemos de Gênesis 21, do 9 ao 21, nos conta que Agar se encontrava em apuro. Foi expulsa da casa de Abraão, chegou no momento da sua vida que não via mais expectativa alguma para a sua vida e para a vida do seu filho. No texto que a gente leu em Gênesis, mostra que Agar está num momento terrível, um momento de medo, esperando que o seu único filho, que o seu filho, morresse. Então, imagine o medo que cercou o coração daquela mulher. Mas Ismael não morreu, apesar da escassez, Deus o abençoou, cumpriu a sua promessa. Deus socorreu mãe e filho no momento de muita aflição. Glória a Deus. Mas o quanto que a gente percebe que o medo, o desespero, ele permeia aquele coração. Que não é diferente da nossa humanidade, né? Qual que é o meu medo hoje? Qual que é o seu medo nessa noite? O que desespera o teu coração nessa noite? O que para você é muito doloroso porque é incerto? E aquilo que é incerto traz muita angústia. O Deus que nos ouve, que nos vê, Ele também está aqui. Amém, queridos? E aqui a gente vai aprendendo algumas lições. A primeira lição que a gente aprende aqui com a história de Agar é que Deus não nos rejeita. Glória a Deus! Aleluia! Como mostra a história, Agar foi expulsa da casa do seu senhor por sua senhora. Ela foi expulsa da casa do seu senhor por sua senhora. Gênesis 21:10 diz assim: Sara disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. O primeiro aspecto que a gente vai pensar aqui, irmãos, dentro da perspectiva da condição de Agar, é sobre a dor da rejeição. A dor de ser rejeitada. Talvez não tenha um sentimento humano mais doloroso que o sentimento da rejeição. Talvez não tenha. Por que da rejeição? Porque só é rejeitado quem um dia foi bem-vindo. Eu não consigo ter sentimento de rejeição por alguém que um dia nunca fui nem bem-vindo na vida dele. Então, posso ter raiva, posso ter indiferença, mas a rejeição é um sentimento que só tem quem um dia achou que foi bem-vindo, quem um dia foi querido. Então, só carrega a dor do sentido de inutilidade quem um dia se sentiu útil. Se eu não me sentir útil, eu não vou carregar a dor de me sentir inútil. Se eu me sinto inútil, é porque um dia eu me senti útil. Amém, queridos? Então, a rejeição, ela permeia, sim, relações familiares. E ela é a mais doída. Porque você pode sofrer rejeição no trabalho. Eu fiz, meu patrão não me valorizou. Pode acontecer. Você pode sofrer rejeições em vários ambientes. Mas a rejeição do ambiente familiar é a mais dolorosa. Quem viveu a rejeição sente dores profundas na alma. Veja o termo. Sara diz assim: rejeita essa. Agora, Agar não tem mais nome. Mondoriel falou isso de manhã na escola dominical, né, Mondoriel? Deu uma aula abençoada aqui, maravilhosa. E aí, quando ele falou essa parte, eu falei, é aquela palavra mesmo, não é outra. Viu, irmão Doriel? Eu falei, é aquela mesmo, porque ele estava falando sobre isso, quando a gente não tem mais nome. E aqui, Sara fala assim, rejeita essa. Então, agora, Agar não tem mais nome, não tem valor, não tem identidade, não é mais uma pessoa, agora é algo descartável. E rejeita essa, e rejeita também o filho dessa. Ninguém tem mais nome aqui. Ninguém tem mais identidade. Ninguém tem mais voz. Tudo isso no ambiente familiar. José foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Que dor terrível é a dor de se sentir rejeitado. E o que a gente vai aprendendo, até com a história de José, que
José, né, quando a gente vai ali discorrendo sobre o texto, o que parece é que ele sofria mais pela questão do sentimento de rejeição do que propriamente pela escravidão. E assim não é, irmãos. A gente aguenta encher uma laje, mas quem aguenta rejeição? É muito difícil. Então a história vai desenrolando e o texto relata que Agar saiu errante pelo deserto. Imagina aquela mulher cheia de expectativas frustradas. Por que ela tinha expectativas frustradas? Porque até os 14 anos era Ismael que ia receber tudo aquilo que seria de Abraão, que ia suceder, que ia ter aquela herança. Até os 14 anos era ele. Aí acontece um fato que coloca essas expectativas lá embaixo. E é interessante aqui que a promessa não era para Ismael. Então, ela provavelmente, boa parte do seu sofrimento era por uma expectativa que ela colocou e foi frustrada. Mas não tinha relação com a promessa de Deus. Deus tinha sua promessa. E ela se frustrou com algo que ela criou, com uma expectativa dela. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? A gente cria expectativas sobre algo, a gente alimenta expectativas sobre algo ou sobre alguém, e quando a coisa não acontece da maneira que a gente quer, a gente joga a nossa frustração para Deus. Mas quem criou a expectativa? Quem alimentou a expectativa? E aqui eu imagino essa mulher cheia de expectativas frustradas, cheia de questionamentos, por quê? Por quê? O que aconteceu agora? Cheia de dor, de medo, e andando, vagando, sem destino naquele deserto. Afinal, até os 14 anos, aquele menino carregava toda a expectativa de herdeiro e sucessor de Abraão. E ela ficou vagueando pelo deserto, aguardando a morte. A água acabou, a gente lê aí no texto que a água acabou, e ela deixa o rapaz, o menino, debaixo de um arbusto, e ela se afasta, porque ela acha que ela não vai suportar ver o menino morrer. Eu não vou suportar ver meu filho morrer, então eu vou sair de perto. O versículo 16 fala que ela se afasta cerca de um tiro de arco, que dá mais ou menos 100 metros, né? Pelas pesquisas que eu fiz, e ela se distancia mais ou menos essa distância. Ela se distancia a ponto de não ouvir, de não ver e de também não ouvir o choro daquele menino. Seria duro demais, né, irmãos? Para uma mãe, para aquela mãe, para qualquer mãe, ver uma cena dessa. E aí os dois choravam, porque ela chorava num canto e Ismael chorava em outro canto. E o sofrimento era geral. E aí a gente vai vendo pela palavra, mas Deus ouviu o choro do menino. Glória a Deus! Agar entra em desespero. Eu acho que eu também entraria numa situação daquela. E desespero é um sentimento que pode visitar o nosso coração. Quando que entra o desespero? Quando que pode entrar o desespero? Que boa parte das vezes, quando acontece essa condição, ele entra. Quando nós achamos que estamos perdendo o controle. Não perca de controle. Sentimento de perca de controle, ou que pode tudo dar errado, isso é uma grande possibilidade do nosso coração entrar em desespero. É aquele momento, meus queridos, que parece que as promessas não irão se cumprir. A culpa pode aparecer e dar as caras. A busca pela expectativa, pela exaustiva procura do que eu fiz de errado. E a gente sai caçando. E essa mulher estava nessa condição com esse moço. Mas Deus continuava no controle de tudo. Amém, queridos? Ele trabalha nas nossas limitações. Nós servimos a um Deus que vai de encontro à rejeitada. Nós servimos a um Deus que vai de encontro ao que foi rejeitado. Então, talvez você entrou aqui nesta noite e você se sente rejeitado. Você se sente rejeitada. Talvez uma vida inteira.
Talvez você se sente rejeitado no seu ambiente familiar. Talvez você tenha uma história de rejeição. Talvez você foi rejeitado no ventre da sua mãe. Mas aqui nesta noite, nós estamos diante de um Deus que vai de encontro aos rejeitados. Amém, queridos? E ele foi de encontro à rejeitada. E aqui a gente vai aprendendo mais com a história de Agar. Outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus resgata a nossa identidade, apesar das nossas experiências traumáticas, ainda que essas sejam no ambiente familiar. Deus resgata a nossa identidade, apesar das nossas experiências traumáticas, ainda que elas estejam no ambiente, que elas tenham acontecido na dinâmica familiar. Meu querido, minha querida, você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus te prometeu pela sua palavra. Glória a Deus. Agar foi expulsa da casa de Abraão, sem ter o seu nome sequer citado. Mas quer saber como que Deus faz? Gênesis 21, 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor. Irmãos, eu vou ler de novo. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar aonde ele está. Aleluia! Quando Sara fala, né, quando ela rejeita, ela fala, rejeita essa escrava. Não menciona nem o nome. E o que é o nome de uma pessoa? É a identidade. Não é? É a sua identidade. E Sara não traz essa identidade para Agar. Lança fora essa. Mas e como que Deus faz? Deus chega e fala, o que tens, Agar. Notem, e tem mais, olha que coisa linda. Irmãos, notem que aqui não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. E aqui eu também hoje aprendi de manhã na escola dominical aqui com o irmão Doriel, que ele ensinou, que toda vez no Antigo Testamento que aparece a expressão o anjo do Senhor, está se referindo à segunda pessoa da Trindade. Era o Senhor Jesus que estava lá. Ele veio e foi pessoalmente. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis, que se Jesus não vier pessoalmente, a gente perece. Eu falei isso para o Nivaldo, né, Nivaldo? A gente já passou por cada uma. Teve um dia que eu falei para ele, irmãos, não estou ensinando vocês a fazer oração errada não, tá? Essa foi a minha oração de desespero. Não sei nem se foi uma oração de fé, mas foi a minha oração de desespero. Teve um momento que tinha uma situação muito difícil. E aí eu falei, Senhor, hoje não manda Miguel, não manda arcanjo, não manda querubim. Senhor, se o Senhor não vier pessoalmente, a gente vai perecer. Irmãos, e tem hora que Jesus vem aqui, ó. Ele vem pessoalmente. E Deus nos livrou, né, meu bem? Porque é o grito da alma. Tem momento que a alma grita, às vezes a gente não tem o protocolo, a gente sai fora da teologia correta, mas Deus conhece o gemido da nossa alma. Amém, queridos? E aqui, quem está lá? O anjo do Senhor. Não tem aquela musiquinha que canta? Foi o Senhor Jesus que estava lá. E era Jesus que estava lá. E se Agar não tinha nome diante dos homens, se Agar não tem nome diante dos homens, para Deus ela tem. Se ela não tem valor para uma família, para Deus ela tem.
Esse menino que estava quase sendo extinto da história, riscado da história. Para Deus ele tem valor. Outra forma que Deus faz diferente dos homens é que Deus fala o que para ela? Que tens, Agar? Ué, pergunta. Claro que Deus já sabe o que ela tem, irmãos. Deus precisava perguntar isso? Lógico que não, né? Deus sabia muito bem do que estava acontecendo. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque Ele está dizendo de uma forma muito acolhedora: aqui você tem voz, aqui você pode falar, aqui você fala que eu te ouço. Amém, irmãos? Irmãos, pensa numa coisa difícil. É ambientes, pode ser familiares ou não, mas geralmente os familiares trazem mais impacto. Como é difícil ambientes que nós não podemos falar. Ambiente que a gente não pode falar das nossas dores. Ambiente que a gente não pode falar das nossas angústias. Ambiente que a gente tem que se mostrar forte o tempo todo. Irmãos, como isso é adoecedor. E aqui, além de oferecer acolhimento e encorajamento, Deus também forneceu orientações para Agar. Primeiro Deus acolhe, Deus dá espaço para ela existir, Deus resgata ali quem é aquela pessoa perdida dentro daquele monturo, chama para fora, Agar. Mas Deus depois vem com orientações. Olha que maravilha. Versículo 18 diz assim: Agar, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Olha que interessante, as palavras de coragem de Deus são maravilhosas. Certamente dão um novo ânimo ao coração daquela que já tinha desistido, que estava esperando o fim, que estava desfalecendo. E é interessante que o gigante do medo se vai quando o Senhor ele chega. Amém? Quando Jesus chega, o gigante do medo, ele tem que ir embora. E você sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que Deus não vem ao encontro. Eu imagino o tanto de questionamento que Agar tinha. Como que pode isso? Me tiraram de lá, da minha terra, para vir aqui, para ser escrava dessa mulher. E aí esse homem riquíssimo. E eu estava pensando que eu estava com tudo certo no meu futuro. E agora, então que Deus é esse? O que está acontecendo aqui? E eu imagino que ela não estava entendendo nada. E eu imagino que o que ela mais tinha na cabeça era questionamento, perguntas. E sabe como que Jesus vem para ela? O Senhor, né? Vem, Jesus aqui. Sabe como que Deus se apresenta para ela? Deus não vem ao encontro dela com resposta por resposta. Bom, então, Agar, a resposta da pergunta número 1 é isso. Da número 2 é isso. Deus faz isso, irmãos? Deus não tem, nem está aí com questionamento. Porque Deus é diferente do homem, porque a gente não consegue resolver o problema dos outros. Então, já que a gente não resolve o problema de seu ninguém, aí a gente é metido a dar explicações e respostas. É o que a gente pode fazer. Mas como Deus, Ele resolve, Ele não vem ao encontro do aflito, da aflita com explicações. Ele vem com socorro. Amém, irmãos? Não perde tempo com explicação. Ele vem com socorro. E quantas vezes nós definhamos a nossa alma pedindo resposta? Mas quando Deus vem, Ele não vem para te dar resposta, seus montes de questionamento. Deus vem com socorro. E é muito maravilhoso, né? Eu estava ouvindo aqui o testemunho da Lene, uma bênção. Eu lembro da situação que eu passei também, Lene. Eu lembro quando, em 2018, eu descobri que eu estava com câncer. Foi interessante. Eu estava em casa e o Nivaldo estava em Santos trabalhando. E aí eu já tinha feito um exame que estava dando assim uma suspeita. Aí eu fiz o segundo, eu falei, meu Deus, esse aqui vai dizer se é ou não é, tal. Aí o Nivaldo tinha ido trabalhar em Santos, já tinha colocado o Luca e a Júlia, já tinha direcionado eles para a escola. E eu falei, eu não vou nem abrir o resultado no celular. Eu vou abrir no notebook, deixa eu ligar esse notebook com calma, porque eu quero ver bem grande, eu quero entender direito, para eu não ficar aqui com uma dúvida. Aí sentei na mesa, liguei lá o notebook, estava lá.
que o negócio tinha mais possibilidade de ser câncer do que o que eu pensava. E tinha lá, no final, mandando fazer biópsia. Aí eu mandei uma mensagem para o Nivaldo, desesperada. Eu acho que é câncer mesmo, eu estou com câncer. Ai, calma, já estou voltando. Irmãos, isso foi numa quarta-feira. Aí eu estava em casa. Naquele dia, naquela época eu não morava em apartamento, eu morava em casa ainda. E aí eu estava lá desesperada, tinha mandado mensagem para o Nivaldo. Aí bate na porta uma irmã querida. Se ela um dia ver essa mensagem que vai para a internet, irmã Lena, Deus te usou. Ela bateu lá no portão e eu lá com aquele notebook, meu Deus, e agora? Tudo acabou. E aí ela, Elisete! Aí eu falei, meu Deus, era só o que faltava. Eu estou aqui acabada, vou ter que receber alguém, não tenho condição de receber ninguém. Aí eu saí lá fora, falei, oi, irmã, vem cá um pouquinho. E essa irmã tinha tido câncer há uns anos atrás. Mesmo que eu tive. De mama. E aí ela falou assim, seu irmão é advogado, né? Eu falei, sim, meu irmão é advogado. Então, se a irmã entrega isso aqui para ele, que eu coloquei uma causa lá para ele, a irmã entrega essa documentação. Eu falei, entrego. Obrigada, irmã. Tá bom. Aí eu fiz a educação, né, irmãos? Eu estava acabada, eu não via a hora de voltar para dentro de casa e tentar ler de novo o negócio para ver se mudava o que estava escrito ali na tela. Minha esperança era entrar e tá outra coisa, né? E aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, irmã, quer entrar? Tomar um café? Porque o que a gente acha que a pessoa vai falar? Não, imagina, só vim trazer isso, não é? A irmã falou, quero. Eu falei, Jesus, Senhor, olha como é que eu estou. Como que eu vou receber alguém? Eu amo a minha irmã, uma bênção, mas eu estou sem condições. Aí a irmã, quero. Eu falei, ai, Jesus, entra, irmã. Fui lá, fiz um café. Não tinha nem o que falar, porque eu estava com o coração dilacerado. Aí eu falei assim, tudo bem, irmã? Tudo. Aí eu fiquei olhando para ela, ficou um silêncio. Eu falei, como que a irmã está? E o notebook em cima da mesa, com o exame aberto. Não era ainda o diagnóstico final, porque depois que eu fiz a biópsia, e com a biópsia que veio a confirmação que era câncer mesmo. Aí eu nem falei nada para ela. Falei, não vou nem falar nada, isso aqui não é certeza. A gente sempre pede a Deus para Deus mudar, né, irmãos? Deus vai mudar, às vezes nem vai precisar fazer nada. Tem casos que Deus faz assim, mas tem casos que Deus não faz assim. E Deus trabalha como Ele quer. E aí, eu não quis falar nada, eu falei assim, irmã, tá bem? Aí ela falou assim, tô ótima! Descobri aquele câncer há uns anos atrás, e eu só escutando. Quando a gente pega, Elisete, um diagnóstico de um câncer, primeira coisa que a gente pensa, vou morrer. Mas, Elisete, só morre se Deus quiser que morre. Falei, pensei, todas as possibilidades daquilo ser um acaso. Será que não tem como ser um acaso, Senhor? Isso aqui não é um acaso. Elisete, eu fiz o tratamento, fiz tudo, fiz a cirurgia, fiz radioterapia, fiz quimioterapia, e Deus foi comigo. Era agressivo o câncer lá, mas Deus me deu vitória, porque diagnóstico de câncer, a gente pensa que vai morrer, mas só morre se Deus quiser que morre. E aí eu falei, eu acho que isso é para mim. Olha, acho que isso é para mim. E aí eu falei, meu Deus. Aí depois passou, fiz biópsia, era câncer mesmo. E aí, teve um dia quando a gente teve a certeza, a gente estava... Aí quando veio a biópsia mesmo, e ali Deus já estava usando aquela irmã para me dar uma palavra. Mas é muito difícil, mesmo assim. E ali, quando veio a biópsia de vez, aí o choque a gente não quer aceitar. Mesmo que Deus já estava falando ali. E ali a gente foi de noite, a gente estava no nosso quarto, eu estava ali, a gente estava junto, eu e o Nivaldo, eu chorei muito. E aí o Nivaldo olhou para mim e só falou assim, o que é? O que foi? E aí eu lembro que eu falei assim para ele, eu não tenho resposta. Eu não consigo achar uma resposta. E aí eu lembro que ele só falou assim, nega, a nossa resposta é Jesus. A nossa resposta é Jesus. E o quanto, irmãos, que a gente às vezes se angustia o nosso coração querendo resposta. Por quê? Para quê?
Mas Deus, enquanto nós estamos clamando, definhando a nossa alma por resposta, Deus está providenciando o socorro. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Deus não é pego de surpresa. Ai, Deus, Abraão colocou Agar e Ismael para fora de casa. Eita, Deus, olha os seus planos agora indo embora. E agora, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Aí, Senhor, improvisa aí. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Irmãos, Deus não se alarma. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não tem esse negócio, o homem pecou, Deus, e agora? Está tudo pronto, está tudo certo, está tudo preparado. Deus não é pego de surpresa. Aleluia, irmãos. E aqui é maravilhoso, porque Deus não estava sendo pego de surpresa por aquela bagunça que os homens fizeram, porque eles fizeram uma salada ali. Mas Deus estava no controle. E aqui o que eu acho interessante é que o Senhor, primeiro ele fortalece aquela mulher, para depois, ela fortalecida, cuidar do menino. Não é assim? Ó o caminho aqui, ó. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão. Então a gente vai percebendo aqui que primeiro Deus fortalece essa mulher, para que ela, sim, fortalecida, possa cuidar do menino. Glória a Deus, irmãos. E Deus não faz assim conosco? Irmãs, mês das mulheres, vou dar uma palavra aqui para nós. O que eu aprendi, que eu vejo aqui nessa história, e que em muitas histórias, e que na palavra de Deus, e o que a gente vai aprendendo na vida, é que a maternidade é algo divino, não é, irmãos? É, mas as mães são humanas. Tá bom? Você que acha que você é uma super mulher, mulher maravilha, a maternidade é algo divino, mas as mães são humanas. E aqui a gente vai percebendo que muitas mulheres não mostram aos seus filhos as suas fragilidades, seus momentos de cansaço, as suas tristezas. Porque existe aquela questão assim, se eu mostrar o meu lado frágil para o meu filho, eu vou prejudicar ele, porque ele tem que saber que tem que ser forte o tempo todo. E aí a gente às vezes quer ser ótimas, e muitas vezes a gente assume coisas sem dar conta que a gente está tentando ser uma mulher maravilha, aquela que dá conta de tudo, e independente da situação, e não pode mostrar fragilidade. Isso vale para pai também. Ser forte não é ser mulher maravilha, não é ser o homem de ferro. Gente, quem foi o maior exemplo de força na Bíblia? Jesus, né, irmãos? Jesus foi o maior exemplo de força. E eu vejo aqui um exemplo de força quando ele diz para os seus discípulos em Mateus 26, do 37 ao 38. A minha alma está cheia de angústia. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui comigo e velai comigo. Jesus faz isso, viu, irmãos? Não tem esse negócio de ficar achando que falar sobre sentimentos, sobre situações de tristeza, que isso é fraqueza. E olha, a força de Jesus, eu vejo nessa expressão aqui. Deus é aquele que cuida. Quando a água do odre se acabou, e eu fico imaginando aquela mulher tentando espremer aquele odre para ver se saía mais uma gotinha, aí Deus aparece. Amém, queridos? Quando os recursos humanos acabam, os do céu não falham. Tem até aquele hino da harpa que eu gosto muito. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas. Amém, queridas? Aquela mulher ficou com tanto medo de perder o seu filho, ficou cega, que ela não conseguia mais enxergar. O poço estava ali do lado. Mas Deus abre os seus olhos para que ela veja um poço. E é assim ou não é? O nosso desespero nos impede de contemplar a grandeza do nosso Deus. Meu querido, minha querida, Ele vem. Ele vem, Ele não vem com um monte de explicações, não. Ele vem com socorro. Amém, queridos? E para a gente finalizar, para a gente fechar, a última coisa que eu aprendo aqui é que Agar, essa história de Agar,
nos ensina que Deus tem um futuro pronto e preparado, apesar das perdas. E a gente tem perdas, viu, irmãos? Apesar das perdas. Veja o que diz o versículo 20. Deus estava com um rapaz que cresceu. Olha que interessante, Deus não deixou que a vida de Ismael terminasse ali. O medo de Agar foi dissipado. Deus cumpriu o que disse a Ismael. E aquele moço se casou ali, né, com uma egípcia, os seus descendentes são uma nação expressiva até hoje. E a palavra de Deus, tanto sobre a vida de Isaque, quanto pela vida de Ismael, tudo se cumpriu. Glória a Deus, queridos. Jesus sabe o que é sentir rejeição. Jesus sabe o que é se sentir rejeitado. Mas o bom da história é que Ele não rejeita. Ele mesmo que disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Temos um Deus que acolhe os rejeitados, que acolhe a rejeitada. Isaías diz, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaque tinha uma promessa, Ismael tinha outra promessa. Talvez o caminho que os homens tomaram, o formato que os homens usaram para conduzir a situação, talvez trouxe mais sofrimento do que precisasse. Mas o que a gente aprende pela palavra de Deus, e aqui eu finalizo, é que os erros e fracassos humanos não podem frustrar os planos de Deus. Amém, queridos? Então, talvez a sua vida, como a minha, teve e tem muitos erros, muitas falhas, caminho de muitos erros, conturbações, administrações humanas feitas de forma muito precária, muito ruim. E a gente sabe que isso traz sofrimentos, mas que apesar desses sofrimentos, nada disso pode frustrar os propósitos eternos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a nossa família. Amém.